Olá, mamãe, olá, papai, olá, titio, titia, vovô, vovó, padrinho, madrinha, irmãozinho, irmãzinha, olá, família! Hoje nós estamos gravando e fazendo o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube do Batuca Bebê. Aqui no nosso canal nós vamos postar vídeos que vão trazer conteúdos sobre o desenvolvimento do bebê, o que nós podemos fazer para potencializar, para impulsionar esse desenvolvimento. Nós vamos trocar ideias, vocês vão trazer sugestões de conteúdos para mim. Então, vocês vão comentar aqui nos vídeos que nós vamos fazer, nós vamos ter uma relação bem próxima aqui no nosso mais novo canal do Batuca Bebê. E para começar, no nosso primeiro vídeo, inaugurando o nosso canal, eu vou me apresentar, vou contar um pouco sobre a minha vida, quem eu sou, que Paty Amorim é essa, que trabalho é esse, o que é esse Batuca Bebê, de onde surgiu, por que surgiu e qual a proposta desse trabalho, qual a importância disso para a vida de um bebê, né? Então a gente vai conversar um pouco aqui agora sobre a minha experiência de vida. Então eu sou Paty Amorim, sou casada há 19 anos com Ricardo Amorim e temos 2 filhos, Manuela e Ricardo. E aí os familiares, amigos os chamam carinhosamente de Manu e Ricardinho, ou Cadinho. Manu tem 17 anos e o Cadinho, hoje ele está com 9 anos de idade. E a gente passa por uma história de vida que a música corporal chega na nossa família de uma maneira muito linda. Então, mas antes de chegar nesse momento da música corporal, eu vou contar a minha infância. Como foi a minha infância? O que teve de música na minha infância? Como foram essas relações dentro de casa? Então, eu sou filha, a 5ª filha. Meus pais tiveram 6 filhos. Eu sou a 5ª. Das mulheres, eu sou a caçula e depois nasceu o João Marcos, meu irmão caçula. Então, nós somos uma família constituída de pai, de mãe e 6 filhos. E quando eu era criança, pequena, lá nos meus 2, 3 anos de idade, eu lembro, é uma lembrança muito viva na minha cabeça da minha infância, porque foi uma infância muito boa. Era uma casa, sempre foi uma casa muito alegre, cheia de vida, cheia de música, cheia de brincadeiras. As relações dentro de casa eram muito boas. Claro que tem as brigas de irmão, né? Esses conflitos de irmãos, que é muito comum nas famílias, mas a nossa relação sempre foi muito boa. Minha mãe sempre primou pelas resoluções dos conflitos. Então, a gente se resolvia mesmo entre nós, mas se o negócio estava muito feio, aí ela e meu pai entravam para ajudar a resolver os conflitos. E aí a gente nunca teve problema de ficar brigado, de não perdoar, de ficar, né? Não, a gente nunca teve chance para isso. Meus pais nunca permitiram que acontecesse isso. O que acontecia, a gente já resolvia ali logo. Então a minha infância eu lembro muito só de coisas muito boas, muito alegres. E eu lembro que eu, como caçula das 5, minhas irmãs saíam para escola logo cedo, as 4 estudavam de manhã e eu ficava com minha mãe, não estudava ainda. Minha mãe costumava lavar roupa na máquina todas as manhãs. E eu gostava de ficar ali na beira da máquina também, observando todo o ciclo de lavagem, ficava acompanhando o som da máquina, fazendo o som da lavagem, da hora de enxaguar, os movimentos ali, da hora de centrifugar, porque nessa época a gente podia, a máquina abria e ela continuava funcionando. Hoje em dia, quando a gente abre a máquina, ela para, né?
Mas lá, com a máquina aberta, eu acompanhava todo o ciclo e aquilo lá eu gostava muito. Então, toda aquela sonoridade da máquina eu acompanhava. E eu também brincava muito num tanque que tinha no quintal, minha mãe enchia de água lá e eu ficava brincando dentro desse tanque de água fria. E brincava muito no quintal quando a minha irmã estava em casa, a gente brincava, tinha um pneu, esses pneus antigos, né? Tinha um pneu lá, ela rolava e eu pulava por cima, eu rolava para ela pulava por cima. Minha mãe ensinava muitas canções, cirandas pra gente, brincadeiras de rodas, e a gente brincava muito, principalmente as três mais novas, né? Eu, Clarinha e Simone, a gente brincava muito na garagem quando meu pai não estava com o carro lá. A gente brincava muito dessas brincadeiras com canções. Eu lembro que a gente gostava muito daquela eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. A gente brincava muito, tinha uma brincadeira chamada cantinho, que cada uma ficava num cantinho, a outra tinha que tentar pegar o cantinho da outra. Então assim, foi uma infância muito alegre, muito feliz. Elas eram alunas de um conservatório de piano, as 4 faziam piano, mas naquela época tinha que ter tamanho e idade para entrar, para fazer aula de música. E eu também não ia, ficava em casa. Mas quando elas chegavam da escola, a regra era almoçar, ajudar na arrumação da cozinha, fazer os deveres de casa, cumprir com as tarefas escolares e depois, diariamente, elas tinham que tocar pelo menos 1 hora, estudar a tarefa da semana do piano. E eu ficava ali na sala onde tinha o piano, ouvindo as minhas irmãs praticarem ali as lições e geralmente Simone e Clarinha estudavam juntas e acabava que no final virava uma grande brincadeira. Quando elas terminavam de estudar, geralmente elas iam tocar as canções a 4 mãos, se chegasse mais a Sheila ou a Eline tocava 6 mãos, às vezes até as 8 mãos estavam lá, e eu gostava de ver, de ficar ouvindo e de estar nesse movimento ali dos estudos do piano. E meu pai costumava fazer à noite o culto doméstico, que é reunir a família, cantar algumas canções, contar histórias da Bíblia. Então, todo dia à noite, o meu pai e minha mãe tinham esse costume de reunir a família na sala. E aí, como minhas irmãs já tinham essa prática musical, então a Simone tocava violão, a Eline, elas tocavam violão para acompanhar as canções, ou até meu pai também. E aí a gente ouvia a história, às vezes minha mãe fazia perguntas no final, era um momento também bem gostoso. E às vezes, quando terminava esse momento, se acabava essa parte do culto doméstico, às vezes prolongava esse momento das canções, meu pai continuava a tocar algumas músicas, MPB mesmo, né? Então eu lembro que eu gostava, toda vez que ele pegava o violão, eu sempre pedia para ele cantar Tu não te lembras da casinha pequenina. Eu amava ver meu pai tocando aquela canção e cantando. Eu parava e ficava encantada vendo a sua mãozinha lá tocando ali nas cordas do violão. Então são momentos muito preciosos que ficaram marcados na minha vida, essa convivência, essa relação da música, né, no meu desenvolvimento. A música estava sempre muito presente na minha casa. Então minha mãe tinha um toca-discos e ela sempre colocava também alguns LPs para a gente ouvir, e era alto ali para a casa inteira ouvir mesmo. Eram orquestras, músicas clássicas, música popular brasileira. Eu cresci ouvindo Dorival Caymmi, Demônios da Garoa, Dick Farney. Então assim, e quando minhas irmãs foram crescendo, elas foram trazendo o repertório delas também para dentro de casa, e Emílio Santiago, tinha Toquinho, Vinícius de Moraes, Lulu Santos. Aí vieram esses cantores mais da década de 80, 90, né? Mas assim, a minha casa era muito regada à música, e nessas relações
de família, eu tinha muito instrumento e sempre tivemos piano na nossa casa. Então, assim, essa relação com a música sempre foi muito próxima, né? Então, essa vivência sempre foi muito latente na minha música, na minha vida, né? Mas aí eu não tinha um instrumento, né? Eu nunca me interessei em desenvolver uma aprendizagem no piano. Mas quando me apresentaram a flauta doce mesmo, eu me encantei por esse instrumento. Foi amor à primeira vista. Foi um vendedor na minha escola, eu já era pré-adolescente, e ele apresentou a flauta, tocou um pouquinho lá, e eu cheguei em casa encantada. Ele falou que voltaria no dia seguinte para aqueles que queriam comprar. E aí eu cheguei em casa, contei isso, eu acho que minha mãe falou assim, acho que essa é a oportunidade dela aprender algum instrumento. E aí ela me deu dinheiro e no dia seguinte eu fui e comprei minha flauta, e ela já me matriculou numa escola particular de música. Tive uma professora excelente chamada Lola e amava ir para essas aulas de flauta. Fiquei acho que uns 2 anos com essa professora e depois aí fui crescendo, eles me deram uma flauta transversal, eu consegui ingressar na escola de música e essa minha relação com a música sempre foi muito grande, desde a infância, né? E a minha relação com as crianças também sempre foi muito grande. Então, quando cheguei na pré-adolescência, como a gente é de igreja, então sempre tem criança, tem um berçário, eu gostava de ficar no berçário, cuidando das crianças, dos bebezinhos de lá. E esse amor pelas crianças, de estar com elas, de brincar com elas, isso também já vem desde a minha pré-adolescência, adolescência, e aí acabou que eu comecei a ser chamada para cuidar das crianças dos casais da igreja, que eles tinham programações das igrejas. Aí eu comecei a ser muito requisitada para ficar com essas crianças em casa enquanto seus pais saíam, e aí essa minha relação foi intensificando nesses cuidados com bebês e crianças, e aí cheguei na idade do ensino médio. Foi quando eu decidi fazer o magistério. Nessa época eu tinha o magistério, estudei na Escola Normal de Brasília, por essa grande paixão por estar com crianças, né? E foi um curso que eu gostei muito de fazer. É um curso também que eu trago no meu coração, assim, um carinho muito grande. E depois fiz meu curso de pedagogia, fiz na UDF, foi um curso também muito bom, que me enriqueceu muito no conhecimento, nesses conhecimentos, né, da educação. Trabalhei numa escola particular daqui de Brasília mesmo, durante 10 anos, com crianças da educação infantil. Então eram bebês nas primeiras turmas, né? Bebês, eu peguei crianças na faixa etária de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, fiquei muitos anos com essa faixa etária ali no maternal. E aí, depois de alguns anos, eu fui para o jardim, continuei trabalhando com crianças de 4 e 5 anos. E nesse processo, acabei conhecendo o Ricardo, né? No ano de 2000, conheci Ricardo. Foi quando ele me apresentou a música corporal. Mas quando a gente se conheceu, a gente se apaixonou de uma tal maneira que logo a gente casou. A gente se conheceu em abril de 2000. Em novembro de 2000 a gente já estava casando, a gente já tinha certeza, né, dessa união, desse relacionamento que ia dar super certo. Então nesse relacionamento ele me apresentou a música corporal, que ele já trabalhava numa escola particular. Ele é violonista, ele dava aula de música numa escola particular aqui de Brasília. E nessa escola ele já dava essa prática da percussão corporal, da música corporal para os seus alunos. E aí ele me apresentou e eu comecei a levar essa prática para dentro da minha sala de aula, ali na escola onde eu trabalhava. E no momento das rodinhas eu trazia as canções que eu já cantava com os meus alunos e eu comecei a inserir a música corporal, fazendo o acompanhamento
da percussão corporal, dessa música corporal com as canções. Gente, foi sucesso total. Os meninos se apaixonaram de uma tal maneira que eles começaram a levar isso para casa, e aí os pais começaram a me questionar na porta da sala: ai, me ensina, o que é isso? Ela é muito legal, meu filho pede para eu fazer, mas eu não dou conta, eu não entendo como é que é. E eles estão gostando, e meu filho está gostando muito, minha filha está gostando muito, como é que é, o que é? E aí eu mostrava um pouquinho ali mesmo na porta, rapidinho, o que era. E os meus alunos se encantaram com essa tal da música corporal, né? Então aí, depois que eu apresentei, aí todas as vezes nas rodinhas, na hora que a gente ia fazer as canções, até nas histórias eu trazia a música corporal também para acompanhar os enredos das nossas histórias. E foi uma prática, uma ferramenta que deu super certo na minha sala de aula ali, na minha vivência, no meu dia a dia com os meus alunos. E nesse ano, né, o Ricardo, no ano seguinte, em 2001, o Ricardo passou na UNB para fazer música, graduação em música, e nesse mesmo ano de 2001 nós fomos convidados a fazer um trabalho num projeto social que uma igreja aqui do centro de Brasília tinha uma congregação numa cidade da periferia aqui da nossa cidade, e aí eles chamaram o Ricardo e a mim para a gente ir lá trabalhar, desenvolver um projeto de música com 12 adolescentes dessa congregação, para que eles pudessem aprender a tocar os instrumentos básicos, para que eles pudessem acompanhar as canções nas suas reuniões das suas igrejas, né? Nos seus cultos, nas suas reuniões de jovens. E aí eles fizeram esse convite para a gente e a gente aceitou esse desafio e nós fomos para o Recanto das Emas, que é uma cidade da periferia aqui de Brasília, e chegamos lá, o trabalho era aos sábados, e chegamos nesse primeiro sábado às 9 horas da manhã e já estavam lá esses adolescentes com os olhos brilhando, sorriso no rosto, aquela expectativa, olhando para a gente assim: ai, o que vocês vão trazer para a gente, né? E que bom que a gente vai aprender música. E aí, Ricardo, a gente se apresentou e logo o Ricardo já pediu: gente, pega os instrumentos para a gente já ver de onde que a gente vai partir, né? E aí foi quando eles falaram: Ricardo, a bateria é aquela que está ali no canto e o violão é esse aqui. E quando o Ricardo pegou os instrumentos, foi dar uma olhada, não tinha condição de tocar, porque a bateria estava quebrada, o violão estava sem corda, também estava quebrado, não tinha nem condição de colocar cordas novas para usar. E aí foi quando ele falou assim: gente, agora, né, o que eu vou fazer? Mas, assim, lapso de pensamento, ali foram questões de segundos. Ele falou assim: gente, eu tenho um espaço, eu tenho esse grupo que está sedento para aprender alguma coisa de música, então afasta as cadeiras, vamos fazer uma roda e vamos fazer música. E aí foi quando a gente começou a trabalhar a música corporal, a percussão corporal com esse grupo de adolescentes. E foi uma experiência que deu tão certo que logo a gente já fez uma votação para escolher um nome para o grupo, e que o nome eleito foi Batucadeiros. Então hoje é o projeto Batucadeiros. Então já estamos há 18 anos, completamos 18 anos, outubro agora de 2019, de projeto Batucadeiros. Então, algo que tinha necessidade de instrumento, né? O que faltava instrumento acabou sendo o corpo sendo usado como o instrumento principal desse projeto. E depois, ao longo dos anos, nesse processo desses 18 anos, eles já aprenderam violão, piano. Hoje temos uma sala de teclados, já tivemos orquestra de cordas, eles já tiveram acesso a vários instrumentos. Mas o projeto começou com música corporal e ele continua com a música corporal como carro-chefe do projeto. E no início do projeto, em 2004, 2005, a gente abriu uma turma de crianças
de bebês e crianças pequenas, né? Então a gente abriu uma turma de 0 a 5 anos, em que Ricardo tocava violão, eu tocava flauta, a gente cantava, dançava, batucava as músicas e ficava ali meia hora, 40 minutos com essas crianças, com esses bebês. Tinha até mãe grávida que participava dessa roda. Só que outras demandas do projeto que a gente já vinha desenvolvendo, a gente precisava de mais tempo. Então a gente teve que guardar o Batuca Bebê, parar um pouquinho e para dar continuidade ao projeto primeiro, que na época era o foco central. E aí o Batuca Bebê continuou no nosso coração, continuou no meu coração em específico, né? E quando foi no ano de 2016, eu concorri a uma vaga de mestrado na Universidade de Brasília e eu fui aprovada e cursei lá, fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação. E já no pré-projeto eu já coloquei, eu quero pesquisar essa música corporal com crianças, porque os meus 2 filhos foram gerados, eles nasceram nesse meio da música corporal, eles cresceram, estão crescendo. Quando a gente começou o projeto, a Manu, minha filha, eu estava grávida, eu estava 1 mesinho de gravidez, tinha acabado de descobrir que eu estava grávida da Manu. Então, os 2, a minha gestação foi feita nesse meio da música corporal, eles nasceram e estão crescendo e se desenvolvendo nesse meio da percussão corporal. E eu vendo o desenvolvimento deles, a potencialidade deles de uma maneira global no seu desenvolvimento, eu falei, gente, eu preciso trazer, porque eu via que era legal, eu via que era positivo na vida deles, essa música corporal. E quando eu ingressei no mestrado, eu não tive dúvida, né? Já no pré-projeto, antes de ingressar, quando eu estava disputando a vaga ainda, eu já escrevi, eu quero pesquisar a música corporal, né? O desenvolvimento dos bebês, tendo como ferramenta principal a música corporal. Então, eu consegui desenvolver uma pesquisa, e foi uma pesquisa que deu super certo, revelou coisas muito lindas, e que descobrimos que essa música corporal potencializa, ela impulsiona de fato o desenvolvimento dos bebês, porque não é só a música em si, não é só o bebê batucar, ai que bonitinho, ele bate palma, ele bate no peito, ele faz tum-tum, ele faz papá. Gente, isso é muito lindo, esteticamente é muito lindo e é muito legal, mas é muito mais profundo do que só percutir, fazer essa percussão no corpo. Essa música corporal, ela desenvolve o bebê de uma maneira total, de uma maneira global, porque nós somos seres globais. A gente não é só mente, não é só corpo. A gente não é essa dicotomia, a gente é uma totalidade, a gente é um ser, a gente é uma unidade. Então, quando a gente utiliza essa música corporal, em que a gente percute na nossa pele, estimula a nossa pele, que também é um elemento fundamental para o desenvolvimento do bebê, isso potencializa o desenvolvimento dos bebês de uma maneira incrível. E é isso que é a nossa proposta do Batuca Bebê. Então aí foi quando, a partir do meu mestrado, eu já aproveitei que eu tinha que ter o campo de pesquisa, eu já voltei com a minha turma do Batuca Bebê, em que eu reuni mães com seus bebês, e a roda, eu comecei a fazer as rodas de música corporal com esses bebês, junto com suas mães, e a gente foi vendo, e essa pesquisa nos revelou maravilhas nesse desenvolvimento. Então eu tenho relatos maravilhosos, relatos incríveis de mães dizendo que a partir dessa metodologia, dessa prática do Batuca Bebê, seus filhos, alguns foram impulsionados a começar a caminhar, a desenvolver a fala deles, o processo criativo, nas suas relações sociais. Olha só quantas
quantos elementos de desenvolvimento essa música corporal proporciona, né? Fora a segurança que essa criança vai tendo como ser humano na sua relação primeira com sua mãe. Ele começa a se entender como um ser existente com um corpo que tem mão, que tem braço, que tem peito, que tem barriga, que tem coxa, que tem pé, porque a gente percute esse corpo inteiro. A mãe, ela usa o corpo do seu bebê como fonte sonora, mostrando para ele e trazendo palavras de afirmação para esse bebê. Então, tudo isso são elementos que potencializam o desenvolvimento dessas crianças. E o Batuca Bebê tem revelado um desenvolvimento global em todas as crianças que passam por nossas rodas. E muitas mães têm me pedido, têm solicitado, têm ansiado por participar dessas rodas, mas por conta da localização, às vezes é muito longe e o meu horário é curto. Então elas ficam falando, vai para lá também, vai lá para o plano, ou abre uma turminha ali, ou abre outra. Mas o meu tempo é tão curto, então eu resolvi abrir esse canal do YouTube, começar a compartilhar com vocês e tentar alcançar o máximo de mães que não têm tempo de ir lá para o Recanto das Emas participar das nossas rodas. Então, o Batuca Bebê é isso. Quando eu comecei a perceber os meus filhos e os meus alunos, né, se relacionando como seres sociais nessas rodas, nessas relações com o outro, nesse ambiente sonoro, musical, utilizando o seu próprio corpo como fonte sonora de um fazer musical e um fazer musical com o outro, compartilhando o seu som com o seu semelhante ali na roda, e o bebê com a sua mãe, que é o mais incrível, que isso aumenta a afetividade entre eles dois, a segurança de filho, de mãe. Então, esses caminhos me levaram a essas reflexões e hoje eu estou aqui, querendo compartilhar com vocês, mamães, papais, e para que a gente possa trazer isso para dentro dos nossos lares, trazer isso para dentro da nossa casa, porque a gente tem visto e tem descoberto inúmeros benefícios dessa música corporal e da prática do Batuca Bebê, em específico, isso que a gente tem trabalhado ao longo desses anos com tantas crianças, com tantas mães, com tantas famílias. Então, aqui no nosso canal eu vou trazer mais vídeos falando desse desenvolvimento. A gente vai falar muito sobre como esse bebê se desenvolve, como ele se desenvolve dentro da barriga, como ele se desenvolve quando sai da barriga da mamãe. O desenvolvimento intrauterino é super importante a gente ter o conhecimento para que a gente tenha consciência de alguns aspectos nessa gestação, para que quando esse bebê vem ao nosso mundo aéreo, que ele sai do mundo aquático e vem para o mundo aéreo, então é super importante a gente ter esses conhecimentos desse desenvolvimento, o desenvolvimento de alguns órgãos do nosso corpo, para que a gente tenha conhecimento e elementos que a gente possa usar para potencializar o desenvolvimento dos nossos bebês com consciência. A gente tendo consciência, então a pele ela se desenvolveu assim, então fazendo assim, aí eu vou conseguir potencializar. Porque para a gente potencializar, a gente precisa saber como é formado, como acontece, como surge. E essa é a nossa proposta aqui. Então eu vou fazer vários vídeos falando como que esse bebê se forma, tanto no seu ambiente intrauterino, lá dentro da barriga da mamãe, um mundo que antes era tão obscuro, né? Que as pessoas nem consideravam o bebê como vida. Então muitos cientistas consideravam o bebê só depois de nascido, que até então ali era um mundo desconhecido. Eles não tinham um aparato tecnológico para saber que ali pulsava uma vida.
né, cheia de movimentos, cheia de relações com sua mãe. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. É um assunto muito lindo, é um assunto que muito intrigante também, e são assuntos que vão fazer o nosso coração bater forte quando a gente pensar no nosso neném que está na barriga ou no nosso neném que já está em nossos braços, e ficar sabendo e ter conhecimento desse desenvolvimento, desse corpinho tão lindo, desse bebê, e como a gente pode se relacionar de uma maneira mais íntima e de uma maneira consciente para poder potencializar e impulsionar o desenvolvimento desse bebê. Então, se você gostou desse primeiro vídeo, eu sei que eu falei demais, foi um vídeo que eu contei muito da minha vida, mas eu acho fundamental vocês me conhecerem, saberem quem eu sou, de onde eu vim, para onde que eu estou indo, e para vocês até terem consciência, né, de que pessoa é essa que está trazendo essas informações para vocês. Então, se você gostou, se você quer continuar nos acompanhando, então curte o nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo. Se você conhece uma mãezinha que esteja grávida, ou a sua irmã, ou a sua prima, a sua amiga, a sua vizinha, alguém do seu meio social que esteja grávida, compartilha com ela esse vídeo, para você receber outros vídeos, para você ser notificada de novos vídeos que serão postados. Se inscreva, marque aqui no sininho, para que você seja notificado e fique sabendo que tem vídeo novo, né? E comenta. E se você, durante esse processo, tiver alguma questão, algum assunto que você queira saber sobre esse desenvolvimento do bebê, que eu não tenha falado ainda, ou alguma dúvida que tenha ficado sobre alguma coisa, algum assunto que eu discorrer aqui, coloca lá nos comentários sua dúvida. Se você gostou, coloca o que você gostou, porque aí eu posso aprofundar nesse assunto, tá bom? Então eu fico por aqui, já me preparando para o próximo vídeo, porque nós agora estaremos aqui juntos, trocando ideias e compartilhando sobre a vida dos nossos bebês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!